Olá, a paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o pastor Derlei, da IADIO, pastor setorial em Joinville e também terceiro coordenador da UMAD. Estamos aqui mais uma vez para ministrar uma pré-aula em cima da nossa lição da Escola Bíblica Dominical para jovens, que tem como título A Liberdade em Cristo. Uma lição baseado na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, na carta para os Gálatas. E nesta oportunidade, nós estaremos ministrando o tema Filhos de Deus e descendência de Abraão. Filhos de Deus e descendência de Abraão, que é a lição de número 9, que será lecionada no dia 31 de agosto de 2025. Nesta feita, nós estaremos transmitindo aqui para você, ouvinte, uma explanação sobre este tema glorioso baseado na carta para a igreja da Galácia. Antes de tudo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, se você não é inscrito, dar um like ali. Se você gostou do vídeo, é claro, você dá um like para engajar ainda mais este vídeo e compartilha com mais alguém, compartilha com um professor da escola bíblica dominical, compartilha com aquele que tem desejo de ser um professor, para que assim ele possa receber o suporte da nossa EBD da IADIO, da nossa EBD também da UMADIO, para que ele venha então se aprofundar ainda mais neste tema. Dito isto, nós queremos dar início à ministração em cima da lição de número 9. Conforme já foi dito, o título da lição é Filhos de Deus e descendência de Abraão, que tem como texto principal Gálatas 4:28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. O resumo da lição nos diz assim: pela fé em Jesus Cristo, somos filhos de Deus e descendência de Abraão. O texto principal da nossa lição se encontra na carta aos Gálatas, no capítulo de número 4 e o versículo de número 21 até o 26. Estarei lendo na tradução que a própria lição nos traz. Diz assim, a partir do verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Verso 24. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Conforme já está sendo lecionado nas lições anteriores, o contexto dessa carta é justamente a defesa do evangelho que Paulo estava pregando. Um evangelho, conforme ele diz e esclarece, que nos traz liberdade, que nos torna livres. E dentro deste capítulo, o capítulo de número 4, Paulo está nos trazendo esta clareza, está nos esclarecendo esta verdade, de que outrora éramos escravos, de que outrora éramos dependentes da carne, mas agora somos livres. É claro que, no contexto deste capítulo, Paulo está remetendo justamente à escravidão que a lei proporcionava para aqueles que estavam outrora debaixo da lei. E o objetivo da nossa lição é justamente nós falarmos sobre isto.
trazer este esclarecimento de que agora não há mais necessidade de praticarmos a lei. Lembrando que a lei ela é dividida como lei cerimonial, como lei moral e lei civil. As leis morais remetem ao caráter de Deus. Aquilo que Deus quer também que façamos, tendo a sua imagem e semelhança na prática. A lei cerimonial é aquilo que apontava para Cristo. Cerimônias obrigatórias que apontavam para Cristo. Como, por exemplo, nós temos ali algumas festas, festa das cabanas, temos ali o Pentecoste, temos ali os sacrifícios, todas essas leis cerimoniais que apontavam para Cristo. Nós temos também as leis civis, que eram exclusivas para a nação de Israel. Quando o apóstolo Paulo está trazendo esta mensagem de que os gálatas tinham voltado a praticar o antigo concerto, ele deixa claro que eles estavam voltando para a servidão, estavam voltando para a escravidão. Agora, estando livre, Paulo se indigna: como pode vocês estarem livres em Cristo e agora vocês voluntariamente voltam para a servidão? A introdução, ela nos diz o seguinte, acompanha comigo na sua lição. A lição desta semana é a respeito da história apresentada por Paulo sobre Ismael e Isaque, os dois filhos de Abraão. Ele fala da escravidão e da liberdade, representadas pelos dois filhos, onde a escravidão é a perda da liberdade e da identidade. Os gálatas deveriam compreender que a liberdade que receberam em Jesus estava sendo colocada em risco por conta da decisão deles de se sujeitarem aos ensinos dos judaizantes. Eles foram manipulados, persuadidos a voltarem a praticar a antiga aliança, a voltarem a praticar os ritos, a voltarem a praticar as cerimônias, a voltarem a praticar tudo aquilo que o antigo concerto obrigava no passado. Paulo está deixando claro para esta igreja que praticar estas cerimônias, que praticar a lei do antigo concerto é voltar para a escravidão. E nós vamos compreender, obviamente, qual é o significado disso. Paulo utiliza a história de Ismael e de Isaque, dois filhos de Abraão. A Bíblia menciona, e o comentarista enfatiza isso, que Abraão também teve vários outros filhos. Mas a Bíblia dá ênfase na história justamente de Isaque e de Ismael. E Paulo utiliza dessa história para trazer a diferenciação entre o antigo concerto e o novo concerto. Ismael não era o filho da promessa de Deus, representando o antigo concerto. Isaque era o filho da promessa de Deus, representando o novo concerto. O tópico de número 1 tem por título, o que a lei diz? E o nosso subtópico, que tem por título, Paulo se vale da história, o nosso comentarista da lição justamente traz a história de Ismael e de Isaque, narrada por Paulo no capítulo 4. Eu destaco aqui um comentário do nosso comentarista, que diz assim: esses dois filhos e suas histórias estão imersos em um contexto específico, a saber, Ismael nasceu de um arranjo social e Isaque da promessa de Deus. Entenda rapidamente, por favor. Ismael foi filho de um arranjo, de uma tentativa frustrante de Sara, esposa de Abraão, de tentar ajudar a Deus. Essa expressão, ela soa quase como algo ofensivo. Aliás, quem pode ajudar a Deus? Ou melhor dizendo, será que Deus precisa de ajuda? Obviamente que não. Mas Sara, por conta da sua velhice, em algum momento da sua vida, ela duvidou da promessa de Deus. Deus tinha prometido para Abraão e Sara que da descendência dele,
da sua semente, ele tiraria uma grande nação. Mas Abraão já estava na velhice, Sara também estava na velhice. O tempo se passa e a semente ainda não tinha sido gerada. O filho de Abraão e de Sara ainda não tinha sido gerada. Sara adota a ideia da cultura da época, onde era muito comum a esposa do seu marido pegar uma escrava, que eram aquelas que serviam a esposa do marido, e entregar para o seu marido como esposa. E é justamente isso que Sara faz. Com medo de não dar descendência para Abraão, tentando dar uma força para Deus, ela pede para que Abraão se deite com quem? Agar. Agar, que era sua escrava. Então, por causa disso, nasce Ismael. Mas Ismael não fazia parte da promessa. Ismael não era a promessa de Deus. Ismael foi, conforme diz o comentarista, um arranjo social. Ele é representado aqui pelo apóstolo Paulo como um filho da escrava. Pois a mãe de Ismael era uma serva de Sara, ao passo de que Isaque era filho da esposa de Abraão, uma mulher livre. Por isso que ele utiliza essa alegoria de que Ismael, por ser filha de uma escrava, representa a escravidão. E Isaque, por ser filha de uma mulher livre, representa a liberdade em Cristo. Indo mais adiante, nós observamos o subtópico 2, que tem por título o significado de ser escravo. Eu destaco o comentário do nosso comentarista, que diz assim: o escravo era simplesmente uma pessoa que não tinha direito sobre a própria vida. Sua vida e morte residiam nas mãos do seu proprietário. Trabalhavam sem direito ou garantia alguma, até a morte. Ou, em alguns casos, até que o seu senhor lhe concedesse a liberdade. Sendo que, neste caso, o escravo, agora livre, passava a ser chamado de liberto. Os Gálatas sabiam muito bem o que era ter uma vida de escravidão. Porque no período do Império Romano, Roma tinha uma característica de governo de opressão. Embora eles adotem a cultura grega, mas a característica principal, a essência dos romanos, era justamente o seu poderio militar. Significa dizer que o seu governo estava sobre esta habilidade de oprimir, de ameaçar. Por causa disso, existiam muitas leis que tornavam aqueles que estavam ali, descendentes de outras nações, submissos, ou subservientes ao governo de Roma. Muitos eram escravos. E a cultura da escravidão ainda existia naquela época. Nós temos, por exemplo, a passagem de Filemão, quando Paulo escreve a carta para Filemão, um homem chamado Onésimo, que é justamente o objetivo da carta de Paulo a Filemão, interceder por este homem. Este homem era escravo de Filemão. Filemão era um cristão, mas este homem era escravo dele. Obviamente que não no sentido de opressão, mas existia um poder de Filemão sobre a vida de Onésimo, que naquela ocasião tinha fugido e estava preso com Paulo. Paulo o conhece, ele se converte, então Paulo intercede por Onésimo, porque existia uma lei que se Filemão encontrasse o seu escravo, ele poderia até mesmo matá-lo por ter fugido. Então os Gálatas sabiam muito bem como funcionava essa questão. Por causa disso, o apóstolo Paulo faz questão de utilizar esta alegoria da escravidão e da liberdade. No subtópico de número 3, que tem por título a busca pela liberdade, apóstolo Paulo, justamente ao trazer memória a história de Abraão, a história dos seus descendentes, não é difícil de lembrarmos, e até mesmo para os seus ouvintes também lembrar, que por muitos anos e por muitos séculos, os descendentes de Abraão, por várias e várias vezes, foram escravos na mão de grandes impérios. Eu destaco um comentário dele que diz assim: a genética repassada do patriarca aos seus descendentes seguiu uma linha de muitos séculos, onde, por vezes, os hebreus se viram dominados por outros povos. Eles sabiam a importância de serem
livres. E no primeiro século não desfrutavam ainda de plena liberdade. Para aplicarmos de maneira que eu venha trazer aqui para você que está nos ouvindo, um direcionamento sobre este primeiro tópico, eu sugiro que você se atente justamente para o entendimento do período do tempo da lei. Quando nós observamos, por exemplo, no capítulo de número 4, da própria carta aos Gálatas, e o versículo de número 9, apóstolo Paulo nos diz: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Veja bem, a nação de Israel, os judeus, acreditavam que a salvação estava concentrada no cumprimento de toda a lei, de todos os seus preceitos, de todos os detalhes que a lei exigia. Eles acreditavam que ao cumprir toda a lei seriam salvos. Posso aqui dizer, não estavam totalmente errados, mas ao mesmo tempo estavam super errados. E você vai entender o porquê eu disse isso. Primeiro porque a lei, é claro que ela é perfeita. A lei atribui a nós o caráter de Deus. Observamos no capítulo 7 de Romanos, quando o apóstolo Paulo escreve este capítulo, a partir do versículo 7, ele diz: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Aí ele traz um exemplo. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Você percebe que por causa da mancha do pecado, que veio por consequência da queda de Adão, o ser humano não tinha consciência plena do seu pecado. O ser humano não conhecia a gravidade do pecado que reinava aos seus corações. Perceba que a palavra deixa muito bem claro que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Significa que aquele que nasce, já nasce no pecado. O pecado, ele é a natureza, é a essência do ser humano. Consequência, é claro, da queda de Adão. Quando alguém nasce no pecado, essa pessoa não tem consciência do seu pecado. Eu gosto de uma ilustração de um certo teólogo, quando ele traz a ideia de que o pecado ou a pessoa pecaminosa é similar ao peixe que nasceu dentro da água. Se você pudesse conversar com o peixe, permita-me avuçar um pouco esta alegoria, conjecturar um pouco mais, e você perguntasse ou tentasse dizer para o peixe: você está molhado. O peixe, obviamente, que diria: nem sei o que é isso, mas eu posso dizer que eu não estou molhado. É claro que ele não reconhece que está molhado porque ele nasceu na água. Da mesma forma, a humanidade, por ter nascido no pecado, ela não reconhece que está no pecado. Mas a Bíblia diz que quando a lei foi manifesta, quando a lei apareceu, quando o caráter de Deus, através da lei, se tornou conhecido para nós, e quando eu falo sobre a lei, eu falo sobre toda a antiga aliança, e também sobre todos os livros, os livros proféticos, históricos do Antigo Testamento, que através deste conhecimento, quando Deus se revela para a humanidade, Ele mostra para a humanidade que nós estamos em pecado, em rebelião. E é isso que Paulo diz: a lei mostrou para mim o meu pecado. Aí no verso 8 ele diz: mas o pecado, aproveitando a ocasião dado pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. O que significa isso? Através da lei, enquanto eu não tinha conhecimento pleno do caráter de Deus, o meu pecado estava oculto. É isso que ele quer dizer sobre estar morto. Eu não tinha conhecimento dele. Para mim, pecado não existia, mas a lei manifestou em mim
todo tipo de cobiça. Ela esclareceu, ela escancarou o meu pecado. Verso 9. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Significa que quando eu tive conhecimento pleno de quem é Deus, do seu caráter, da sua lei, eu descobri que eu estava morto. Até então, eu não sabia disso com clareza. Mas Deus esclareceu para a humanidade, através da lei, que estávamos mortos, conforme Efésios 2 diz, mortos em nossas ofensas e pecados. Verso 10. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou o mandamento para a morte. Quando a lei foi manifesta, Deus também deixou claro para a humanidade, para aqueles que receberam a lei no Sinai, que todos deveriam cumprir a lei. Para poder se aproximar de Deus, para poder alcançar a salvação, a lei tinha que ser cumprida. Quando Paulo diz no verso 10, que o mandamento que era para ter dado vida, se tornou mandamento de morte. Por quê? Porque Paulo reconheceu que era impossível para ele cumprir a lei. Aquilo que era para produzir vida, deixou mais claro ainda para mim que eu estava morto. Olha o versículo 13, o que ele diz? Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Enquanto a humanidade não souber o seu pecado, ela não buscará salvação. A lei foi manifesta justamente para mostrar os nossos pecados, que por sua vez deveria produzir em nós um sentimento de clamor por misericórdia. É isso que Paulo diz quando ele fala no verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, mas não posso realizá-lo. A lei até vem. Eu tenho conhecimento do caráter de Deus. Eu creio em Deus. Mas mesmo querendo praticar a lei, Paulo diz, eu não consigo, eu não posso realizar. Verso 19 ele explica, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ele até quer cumprir a lei. A humanidade, o povo de Israel, diante do Monte Sinai, ao ouvir a lei, eles até se colocaram à disposição para cumprir a lei. Eles entenderam e compreenderam que sem Deus não existe vida, e ao ter interesse em cumprir a lei, Paulo diz, mesmo que eu queira, mas o mal que habita em mim não permite. Verso 22, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Ele até tem interesse em praticar a lei, tem prazer na lei de Deus, mas não consegue. Verso 24, ele clama dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Era exatamente isso que a nação de Israel deveria fazer, no instante em que a lei foi manifesta em seus corações. Eles deveriam reconhecer, a lei mostrou que eu sou um pecador, que eu sou morto, que eu estou separado de Deus. Embora eu queira viver a lei, eu queira andar igual a Deus, eu queira seguir os passos de Deus, conforme Levítico 6 deixa muito bem claro, sede santos porque eu sou santo. Embora eu queira obedecer a lei, eu não consigo, porque o que habita em mim é um corpo morto, um corpo pecaminoso, eu não consigo praticar a lei. Então eu vou clamar dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo e dessa morte? Aí entra a liberdade que Paulo está pregando aos Gálatas, verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Ou seja, se dependesse de mim cumprir a lei, eu não conseguiria, eu permaneceria escravo do pecado, e escravo até mesmo do desejo de cumprir a lei. A lei não produz salvação, não porque ela não tem força para isso,
não porque ela não tem poder para isso. A lei não produz salvação porque nós não conseguimos cumprir a lei. Nós não conseguimos, por causa do corpo pecaminoso, cumprir a lei. E é aí que entra Jesus, que não só cumpriu a lei, como recebeu a consequência do pecado na cruz, a ira de Deus, e através da condição de crermos em Cristo, nós cumprimos a lei com Ele, e a justiça de Deus é saciada, e nós, mediante a fé em Cristo, somos potencializados e capacitados a andar segundo a mente de Cristo, a ser santo, a andar separado do pecado. Por que Paulo se indigna? Porque ele está deixando claro para a igreja de Gálatas: vocês não podem cumprir a lei, vocês estão voltando a ser escravos. Vocês querem praticar a lei, sendo que eu estou esclarecendo para vocês que a lei veio para um propósito: mostrar que você está em pecado e mostrar que você não tem salvação. Mas eu apresentei o Evangelho, a Cristo, aquele que cumpriu a lei, aquele que se entregou no seu lugar e também sofreu o juízo de Deus. E agora vocês estão livres do poder e do jugo da lei. Este é o nosso resumo do capítulo 1. Observamos o capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, o tópico de número 2, quando o apóstolo Paulo, dando seguimento ao seu esclarecimento, ao capítulo 4, o nosso comentarista nos traz por título: o filho da carne e o filho da promessa. Vamos entender melhor essa ilustração que ele utiliza de Ismael e de Isaque. O subtópico de número 1, que nos traz por título a carne e seu filho. Eu destaco o comentário seguinte: a comparação que Paulo faz com referência a Ismael, o primeiro filho de Abraão, como sendo o resultado não da fé ou da promessa, mas como sendo um arranjo de uma decisão baseado em um pensamento humano diante da impaciência. Eu destaco mais um comentário. Uma criança nasceu, mas não segundo a vontade de Deus. Paulo vai, por analogia, dizer que Ismael é o filho gerado pela carne. Ele não faz essa declaração com desprezo, pois o seu objetivo é exemplificar aos Gálatas a diferença entre confiar na carne e confiar na promessa de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que se os Gálatas voltassem a praticar os antigos elementares, rudimentos elementares da lei, eles estariam confiando a salvação na carne, segundo suas próprias obras, sendo que nós precisamos confiar na promessa de Deus. Quando confiamos na carne, quando nós confiamos a salvação em nós mesmos, nas nossas próprias obras, voltamos a ser escravos. Quando nós observamos Sara parou de confiar na promessa de Deus e passou a confiar nas suas obras. Eu vou dar um jeito para que a promessa se cumpra. É como alguém dizer assim: eu darei um jeito de ser salvo. Eu buscarei, mediante os meus esforços, a salvação. Os Gálatas, eles abriram mão da promessa de Deus. Que promessa que Deus fez à igreja do Senhor? Qual promessa? Primeiro, a garantia da salvação. A herança eterna. Nos tornamos co-herdeiro com Cristo. Tem uma herança nos esperando. Apóstolo Paulo fala sobre uma coroa de justiça, aqueles que perseverarem até o fim. Quando ele encerra a sua carreira, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora eu estou indo buscar a coroa, receber a coroa da justiça, a recompensa. A promessa de Deus de um novo céu, de uma nova terra. A promessa de Deus de uma vida eterna, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor. Esta promessa está condicionada no simples ato de crer. Em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 13, Paulo diz que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação, ele é a garantia da nossa herança
promessa de Deus. Por que que eu vou buscar salvação através da carne, confiando em mim mesmo, nos meus esforços, se Jesus fez tudo por mim na cruz do Calvário? E se o Espírito Santo é aquele que me conduz para receber esta promessa, ele é o penhor, ele é a garantia. Paulo diz aos Romanos que o Espírito testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu tenho a presença do Espírito Santo no meu coração e ele me garante de que eu sou filho de Deus e ele me garante de que o céu me pertence. A garantia da promessa, eu não preciso me preocupar. Eu não preciso me preocupar. E os Gálatas fizeram como Sara, passaram a confiar neles mesmos, na própria força, nas obras deles. Nós vamos buscar salvação mediante a lei. E Paulo diz então, vocês confiaram na carne, voltaram a ser escravos. E o comentarista é feliz em trazer esta ênfase, de que os Gálatas, eles confiaram na carne, assim como Sara confiou na carne. Mas nós devemos confiar na promessa de Deus. O subtópico 2, que tem por título A Promessa e Seu Filho, nos traz justamente que Deus, mesmo Sara praticando aquele erro, ele cumpre a sua promessa. O que Paulo quer dizer ali é que nós podemos ter a certeza que da mesma forma que Deus cumpriu a promessa e Isaac nasceu, e mesmo na velhice de Sara, ele também cumprirá a promessa de nos levar para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo. O subtópico 3, que tem como título O Escravo Persegue o Livre. O comentarista me traz um comentário muito magnífico, e eu quero dar ênfase a apenas um ponto aqui, que diz assim. Aqui temos duas lições. A primeira é a do exemplo. Crianças aprendem com o que vêm e ouvem dos pais. Elas simplesmente reproduzem as atitudes dos pais, mesmo sem entender completamente o que fazem. Lembra que Ismael tinha debochado de Isaac, quando Isaac estava na sua adolescência? Ele aprendeu com Agar, porque quando Agar estava grávida, ela menosprezou a sua senhora Sara, e por causa disso sofreu consequências, foi mandado para o deserto, Sara expulsou ela, até que um anjo apareceu para Agar, e fez com que ela voltasse, se humilhar e pedir perdão para Sara. Da mesma forma, Ismael pratica o mesmo ato que sua mãe. O maior ensino que você pode dar para os seus filhos não é o teu intelecto, nem suas palavras, mas é o exemplo. O segundo ponto que ele nos traz, que é a segunda lição que nós aprendemos, é de que quem tem liberdade dentro de casa pode ser perseguido por quem não tem. Isso acontece no âmbito religioso. Algumas pessoas querem acrescentar a salvação. O que é isso, pastor? Algumas pessoas querem olhar, examinando o seu público ao redor e tentando dizer que se ele continuar assim, se ele não orar tantas horas no dia, que para poder morar no céu tem que orar pelo menos 4, 5 horas no dia, que para poder morar no céu tem que usar isso, tem que usar aquilo, ou seja, tentando colocar fardos, escravidão, acréscimos à salvação sobre vidas. A gente tem muitos exemplos por aí de seitas, denominações que tentam acrescentar a condição da salvação, que não basta apenas crer, mas tem que praticar também isso, tem que praticar também aquilo, tem que guardar tal dia da semana, tentando colocar um fardo, uma prisão que ele vive, tentando colocar naqueles que estão livres. Nós encerramos no último tópico, que tem por título, tópico de número 3, a solução para esse conflito. Primeira solução que nosso comentarista nos traz, que tem por título o subtópico de número 1, lança fora a escrava a seu filho. Qual foi a atitude que Abraão tomou com autorização de Deus? Quando Ismael começou a provocar e oprimir Isaac, Deus aprova a decisão de Sara de expulsar Agar daquele ambiente. Deus aprova a decisão desta mulher, dizendo para Abraão, faça conforme a tua mulher
está pedindo. Mas da mesma forma, é claro, Deus também prometeu uma descendência para os ismaelitas, para Ismael, que foi, logo na sequência, os ismaelitas. Lembrando que, eu abro um parênteses rápido aqui, não é o objetivo, mas só para você entender, como nós não podemos agir precipitadamente e devemos esperar no Senhor. Os ismaelitas é o povo inimigo de Israel até hoje. Israel guerreia contra os árabes, que são as descendências de ismaelitas, até hoje. Cumprimento da promessa que o próprio Deus falou para Ismael, de que a sua descendência seria forte. Seria forte. Mas a primeira lição, ou melhor dizendo, a primeira atitude é se livrar. Se livre da escravidão. Se livre dessas coisas que a palavra não pede para que você faça. Se livre de ambientes que te oprimem, que tentam acrescentar a salvação, tirando o mérito da cruz, tirando o mérito de Cristo. Segundo tópico, que tem como título, somos filho da livre. O comentarista destaca da seguinte forma: eles deviam lançar fora os judaizantes e seus ensinos, e viverem como verdadeiros filhos de Abraão, segundo a promessa de Deus. Por qual motivo? Os Gálatas eram da mesma forma que Isaac, filhos da promessa. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Gálatas capítulo 4, versículo 31. Se livre, corra, fuja, examine as escrituras e cuide praticar apenas aquilo que a graça proporciona para nós praticarmos. Você não vive mais o fardo do pecado. Romanos 6,14, a Bíblia diz que nós fomos libertos do domínio do pecado. A graça é suficiente sobre nossas vidas. Subtópico 3, que tem por título, não tornem a ser escravizados. Paulo deixa muito bem claro de que eles voluntariamente se sujeitaram a perder a liberdade. Voluntariamente. Ninguém pode te obrigar a nada. Você voluntariamente escolhe permanecer em Cristo ou se sujeitar a práticas da lei, da carne, práticas mundanas. Eu encerro com a nossa conclusão. A comparação que Paulo faz sobre Ismael e Isaac foi esclarecedora para os Gálatas. E o deve ser também para nós. Pode haver 2 filhos, mas só um era de acordo com a promessa. Em Jesus somos filhos da promessa de Deus a Abraão. E não dependemos da lei para ser conduzidos a Deus. Por fim, cabia aos Gálatas entenderem que não deveriam colocar debaixo de um jugo de servidão, pois deixariam de ser livres em Cristo para serem servos da carne. Muito obrigado, que Deus possa te abençoar grandemente e boa aula para ti, em nome de Jesus.